O pessoal está chegando, vamos repetir. Deixa lá. Pessoal que está chegando, tem espaços aqui na frente. Vocês podem chegar, podem. Não. Pessoal que está lá fora. Vai ter bastante tempo para ver as. Louvar-te-ei com o meu serviço. Não atrapalha, pessoal. Não, vamos tocar a segunda. Ó Jesus, eu quero tanto. Vamos nos colocar em pé. Vamos nos colocar em pé. Ó Jesus, eu quero tanto te servir aqui, Senhor. Com a vida, com meus bens e o meu amor. Quero dar de mim pra ver tua obra, ó Senhor, crescer, anunciando teu amor pra todo ser. Quero te servir, Senhor, quero dedicar-me a ti. Faze tua obra no meu coração. Quero te louvar, Senhor. Quero adorar-te, ó Deus, e viver pra tua glória e louvor. Ó Jesus, eu quero tanto te servir aqui, Senhor. Com meus bens, o meu amor. Quero dar de mim pra ver tua obra, ó Senhor, crescer, anunciando teu amor pra todo ser. Quero te servir, Senhor, quero dar-me a ti. Faze tua obra no meu coração. Quero te louvar, Senhor. Quero adorar-te, ó Deus, e viver pra tua glória e louvor. Quero te servir, Senhor. Quero dedicar-me a ti. Faze tua obra no meu coração. Quero te louvar, Senhor. Quero adorar-te, ó Deus, e viver pra tua glória e louvor. Bom dia a todos. Aqui na frente tem 4 lugares. Talvez onde tem cadeiras no meio, eu posso pedir para vocês deixarem as pontas livres, fechar os meios? Tá? Então deixa assim as pontas abertas. Aqui também, se tiver uma cadeira vaga junta, daí facilita um pouco, tá? Isso, deixa as pontas vazias. Aqui tem 4 lugares. Isso, aqui tem mais algumas. Ali também o Norton está mostrando que tem alguns lugares lá. Ok, muito bem-vindos. É bom estar aqui no Betel, né? É um lugar que é muito precioso, né? E
A gente sempre gosta, né, de vir aqui, sabe que porque lembra histórias, né? E outra que Deus continua escrevendo histórias, né? E certamente quer escrever um capítulo, né, para nós aqui nessa manhã também. Então sejam muito bem-vindos, você que veio hoje, né, pela manhã, né, e sinta-se parte, né, dessa nossa grande família aqui também. Eu gostaria de ler um versículo, aliás, alguns, com uma palavra de introdução. E o texto diz assim, está lá em Colossenses. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Eu vou parar um pouco aqui, depois vou continuar. Então nós somos membros de um corpo, de uma família, né? E depois vocês vão perceber na leitura para frente, que ser grato, ser agradecido é o que mais ele destaca aqui nessa referência, tá? E ele diz, sejam agradecidos. E hoje, nesse início de culto, eu gostaria de usar alguns minutinhos para expressar uma gratidão, né, em nome da liderança da igreja, né, e como pastor da igreja também, para aqueles que nos servem no corpo ou a partir da igreja, nos diferentes ministérios. Não tem como recompensar isso o tanto quanto a gente deveria, né, no sentido prático mesmo, né? Então, lógico que um abraço você deve receber, no mínimo um aqui, né, hoje, né? E sinta-se abraçado pela igreja quando você receber esse abraço. E de uma forma simbólica, né, nós queremos dizer um muito obrigado a você. Na verdade, eu queria dar alguma coisa para todos, mas fica restrita aí aos líderes dos ministérios, né, e dos nossos conselhos, né, que trabalham nas diferentes áreas da igreja. E nós vamos fazer assim. Eu vou pegar e a Dorte escreveu o nome no verso. Não, está aqui em cima. Obrigado por servir a Deus em nossa igreja. Gilson e Juliana. Então vem aqui na frente, eu quero dar um abraço em vocês. E vocês pegam o próximo. Ernest e Dorothy. Você que fez isso. Obrigada, Dudu. Olá. Beto e Carla. Isquia e Eliseba. Eu vou adiantar o processo aqui, daí sempre o próximo dá o seu abraço aí, tá? Vem o representante da família aí. A dona Tereza está aí? Não, né? Alexandre. Ana Paula e Marcos. Jonas e Silmara. Larry e Ângela.
Rejane Lorival. Lucas e Débora. E a Lara, né? Desculpa, esqueci. Ivanil está aqui? Acho que não, né? Sérgio e Sheila. Círio e Graziela. Cristiano e Tânia. Caiu o óculos. Cláudia. Vai ter que ganhar um abraço. Igor e Karina. Cláudia e Tati. Ricardo e Graciele. Cláudio. José, Daniel e Márcia. E Rubem, isso aí. Marcial e Lucinha. Norton e Simone. Norton é o nosso presidente, né? A primeira dama ali, hein? Vitor e Bruna. Gerda. Anderson e Mari. Acabou. Alguém, esses aqui não estão. Alguém ali do ministério que não ganhou? Acho que, porque os nomes aqui, acho que esses não estão. Gente, muito obrigado mais uma vez. E vamos dar uma salva maior para quem merece, que é Jesus, né? Que nos deixa apesar de nós, né? Vou retomar o texto, tá? Eu fiz uma paradinha ali, né? Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Essa era a ideia, tá? E agora o texto continua. Ele é bem desafiador. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Quando eu estava lendo esse texto hoje de manhã de novo, eu pensei no culto de ontem à noite. Para quem esteve aqui, que riqueza, né? Eu acordei hoje de manhã e tentei repetir os pontos. Não lembrei dos 7, Valdemar, não deu. Mas um me chamou a atenção, hoje de manhã, pensando. Cristo sustenta tudo, né? Então Ele sustenta a nossa igreja também.
Cristo sustenta a nossa igreja. A gente escuta sugestões daqui, sugestões dali, uns apontam para cá, outros apontam para lá, né? E daí às vezes passa assim pela cabeça do Ernest, né? Acho que você é o culpado do que tá. E é umas coisinhas assim que você também tem as lutas internas suas, né? E daí foi muito gostoso poder repetir, isso aqui não me pertence, né? Eu posso fazer parte pela graça de Deus. Mas Cristo sustenta a igreja. E que privilégio, nós podemos fazer parte de uma igreja, de um corpo local, que é sustentado por Cristo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Agora vem para você e para mim. Lembra que numa das perguntinhas que nós trabalhamos ontem à noite, foi, qual é a minha parte nisso? Olha a nossa parte aqui agora. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria. Acho que isso nós praticamos, né? Tentamos. Quando nós expomos as nossas ideias, quando nós ouvimos as ideias dos outros, quando nós recebemos sugestões, conselhos. E aí ele diz assim, ó, continuando. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, tudo isso em gratidão a Deus, a quem merece. Foi interessante, né, ontem, né? O Gilson cantou uma música, deu uma fase de comunicação lá, era muito pouco, né? Porque a gente quer louvar, a gente quer adorar, a gente quer expressar o nosso louvor. E já nós vamos fazer isso de novo. Então isso faz parte, né, do nosso culto. Estarmos juntos com uma grande família, né, para cantar salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em seu coração. Que isso possa brotar dentro de nós. Né, um coração cheio de gratidão. Ele termina esse parágrafo dizendo assim: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, seja falando, seja abraçando, né? Em palavra, em ação. Agora vem a essência. Façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. É isso que importa. Eu gostaria agora de convidar vocês, pode ficar sentado mesmo, algumas vozes se expressarem em oração a Deus, dando ênfase na ideia da gratidão. Então, onde você está? 2 frases, 1 frase, 3 frases, e gostaria de dar essa oportunidade, né, para você se expressar em voz alta, e nós queremos juntos levantar esse momento de oração a Deus.
Pai, como é bom estar aqui reunido em família. Tudo isso só existe porque Tu nos amaste primeiro, entregando o Seu Filho Jesus, dá o perdão e abre o nosso relacionamento contigo e também uns com os outros. Obrigado, Deus, por cada família representada aqui, por cada pessoa alcançada por Ti. Pai, queremos agradecer também por aqueles que serão alcançados. E desperta em nós, Pai, um desejo de viver intensamente nosso relacionamento contigo, uns com os outros, ter um olho aberto para aqueles que ainda não conhecem desse Teu amor. Pai, nós queremos continuar na Tua presença aqui. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade em continuar nos ministrando aqui também nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Eu vou chamar o José Daniel e a Márcia, eles vão nos trazer o momento missionário. Vem só representante? Tá. Nessa vibe, né, de agradecimentos, isso não faz parte do meu momento missionário, não conta meus minutos aí, tá? Mas eu quero agradecer, né, a Deus pelo coração missionário da nossa igreja. Eu sempre vou ficar recontando essa história, né? Para quem já sabe, para quem não sabia, eu já era missionária dessa igreja antes da igreja ser igreja, oficialmente reconhecida. Eu já era reconhecida como missionária, sustentada em oração, financeiramente, antes mesmo de sermos uma igreja reconhecida. Então, isso está no nosso DNA, né? Louvado seja Deus por isso. Então, eu e Daniel e Rubem, né? Estivemos trabalhando em Angola por muitos anos debaixo dessa identidade, né? Pro-Angola. Foi o nome que Deus nos deu, que a gente adotou para tudo que a gente fazia. E nós temos sentido que chegou o momento de que não é mais só Angola, né? Depois desses anos todos ali, Deus está expandindo a nossa visão, nos levando para uma questão geográfica mais ampliada, né? E nos últimos anos, lá em Angola, a gente esteve envolvido com um projeto de tradução oral de histórias bíblicas, vocês sabem disso, para aquelas línguas ali, Oluquando, Oluhumbi, Olucuvale, Oluhimba. Oluhumbi, Oluhimba. Vai cair na prova, tá? Depois vocês decoram. E era uma parceria da Jocum Angola com a Wycliffe da África do Sul. Então foi uma experiência muito, muito especial para nós, né? E nós nos apaixonamos por isso. E o que a gente tem entendido é que Deus quer de nós, para os próximos anos, quem sabe até o final da nossa vida, focar nossa atenção, nosso empenho, nosso dinheiro, nossa saúde, para que a Bíblia chegue àqueles que não têm ainda, né? Então, olha, notícia fresquinha agora. Essas fotos, não está muito claro para ver, mas são de 2 semanas atrás. Em 2019, nós gostaríamos de ter concluído 100 histórias bíblicas traduzidas em cada língua. 2020, aliás. Aí veio a pandemia, né? Ficou tudo complicado, mas agora as equipes concluíram. Então, aqui a gente tem a foto dos nossos obreiros ali, Inácio, que vocês conhecem, Sebastião, a Idalina, a esposa do Inácio, recebendo os aparelhos, o Megavoice, com as gravações das histórias, 96 histórias em cada língua, e aí distribuindo para o povo. Isso foi há 2 semanas, gente. Olha lá, próxima slide também tem umas fotos. Ali o Sebastião, explicando para o povo como é que usa, né, o aparelhinho, como é que ouve as histórias. Aquelas mulheres são Muhumbi, aquela senhora com as crianças é Mucubal. Então, né, um motivo de vitória mesmo, de grande louvor ao Senhor, depois de 10 anos de trabalho, né? Mas valeu a pena. E agora a gente vai dar continuidade ao projeto lá com a tradução, não mais de histórias bíblicas, mas do texto bíblico, livros, né? E para isso, eu e Daniel precisamos de mais treinamento. Que a gente fez 10 anos de prática sem ter feito o treinamento. Nós já foi meio assim as coisas, sabe? A gente aprendeu lá, né? Mas nós precisamos de um certificado, de um curso básico na Jocum de tradução oral da Bíblia, para depois levar esse treinamento para onde o Senhor nos levar.
Então, aqui a gente tem, bem rapidinho, ó, uma realidade hoje mundial de tradução. Esses números são os números de línguas que não tem a Bíblia em cada continente, tá? Então, a maior parte é na Ásia, depois a África, o Pacífico, as Américas e a Europa. Então, nosso coração está lá na África, não tem jeito, né? A gente sai da África, mas a África não sai da gente. E, aliás, tem um africano dentro da minha casa todo dia olhando para mim, né? E a gente tem entendido, né, que hoje não é mais pró-Angola, mas é pró-África, sei lá, pró-Nations, não sei. Vamos ver o que Deus nos dá, se quiser nos dar uma identidade, né? E ali naquela flechinha azul, você vê 70% desses povos são povos de tradição oral. Por isso, hoje, essa grande ênfase na tradução oral da Bíblia, porque 70% daqueles que precisam, eles são orais, eles não têm uma língua escrita, né? E hoje a gente tem o privilégio, né, pode passar lá, de contar para vocês que a Jocum Brasil, hoje reconhecida com essa identidade, Movimento de Tradução Oral da Bíblia Jocum Brasil, nós estamos debaixo da Aliança Global da Wycliffe. O que é isso? É um órgão, tipo um chapéu, né? Onde, debaixo dessa aliança, tem dezenas de organizações que trabalham com tradução, tanto oral como escrita. E hoje a Jocum é reconhecida por esse órgão. Nós fazemos parte desse órgão chamado Global Alliance, né, da Wycliffe, onde a própria Wycliffe está. Isso na base de Porto Velho. Nós temos hoje essa identidade. Então, nós precisamos fazer um curso que é lá em Porto Velho, que é onde eu quero chegar agora. Lá tem um curso chamado ETOB, Escola de Tradução Oral da Bíblia. São 14 semanas de um basicão de tudo que a gente precisa aprender para se tornar um facilitador de equipes de tradução. Hoje a gente já tem 6 equipes trabalhando lá no Amazonas, com 11 línguas diferentes, na tradução oral de livros da Bíblia. Então, nós estaremos indo para lá, o curso é de 13 de fevereiro a 19 de maio. Ali está o nosso desafio financeiro, são 5.300 por aluno, isso incluindo a moradia, a comida, tudo, né? O curso completo. Nós dois, então, 10.600, o Rubem não paga. E as passagens aéreas, ali, aquele valor pode variar, né? A gente já incluiu mala extra, né? Porque vamos ter que levar muita coisa. E nós estaremos, então, em Porto Velho durante esse período. Eu e Rubem voltaremos antes. A gente vai fazer 10 semanas lá, por causa da escola do Rubem. O Rubem vai continuar matriculado na escola cristã Aprender e Viver, na Jocum, onde ele estuda. Eu vou acompanhar o conteúdo com ele estando lá, mas ele vai levar falta durante todo esse período, porque não tem como. Então, para que ele não reprove por falta, eu vou ficar 10 semanas lá, e aí eu não farei a parte final prática, que eu posso fazer depois, mais tarde, sozinha. Vou lá e faço as 4 semanas, né? Para o Rubem não reprovar aqui, e eu também não reprovar lá. Mas o Daniel fica até o final. Então, eu e Rubem voltaremos no final de abril. Esse é o nosso desafio, né? Durante esse curso, a gente vai estar sendo introduzidos, trabalhando junto com equipes que estão traduzindo aquele filme Jesus para algumas línguas indígenas e também com equipes que estão traduzindo alguns livros da Bíblia, tudo oral, tá, gente? Então, a gente vai ter um tempo bem legal lá de aprender. E depois nós estaremos certificados para levar esse curso para onde a gente for, para onde Deus nos levar, que a gente ainda não sabe exatamente onde é. Mas é lá para os lados da África, não tem jeito, né? Ok? Segunda-feira a gente vai estar reunindo com... Acho que tem mais um slide só de finalzinho ali. Com o Conselho Missionário para ajustar alguns detalhes e conversar sobre o nosso desafio. O Daniel está aqui. Vem cá, José Daniel. O Rubem vem cá também e vou te chamar o Norton para orar por eles. Norton está aqui também? Tá. Isso é colocar Atos 1:8 em ação, né? Até os confins da terra. Literalmente, né? E que Deus nos abençoe juntos, né? E vocês na frente lá. Por esse casal. Nós que somos da mesma turma, né?
Nós nos formamos juntos, né? Eu, a Márcia, a Larry, a Arlis. A Arlis está aí hoje? Olha lá o Arlão. O cara que começou tudo isso. Olha aí onde é que foi parar agora. Vamos voltar. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse casal. Obrigado pelo Rubem também, Deus, o presente que o Senhor deu a eles. Pai, a gente quer pedir por eles. Pedir por essa nova missão, então, né? Deus, que o Senhor está colocando no coração deles, na vida deles. O Senhor abençoe, Deus, cada passo, cada viagem, cada decisão, estratégias, né, Deus? Isso tudo para que o reino venha, né, Pai? Então, que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Nós vamos entregar mais um presentinho. Os nossos missionários que estão ao redor do mundo não podem estar aqui. Alguns sim, né? Eles, por enquanto, Arlis e Ana, né? Que estão aqui conosco, né? Estão representando os que não estão, né? Que a gente fala todo domingo. Vem aqui, a Dorte vai entregar um brinde para vocês também. Que Deus abençoe vocês no ministério, né? Adiante como... É isso aí. Bom ter vocês conosco. Para depois, no final, não mudar o clima, eu vou, na confiança, tá, Valdemar? Para você e para Simone, por nos ter servido ontem e hoje, vem um agrado aí para vocês também, tá bom? Muito obrigado. Legal. E depois no almoço, não me faço esquecer, queremos dar um para o pessoal da cozinha aí também, tá? Alguém me lembre disso depois ali, tá bom? Precisamos de 2 voluntários, 2 ou 3, 2 tá bom, Cris? Para fazer o quê mesmo? Para lavar a louça hoje, depois do almoço. Fale com o Cris, tá? Os primeiros 2 que chegar levam, tá bom? Tem que ser rápido aí, né? Tá ok? E agora nós queremos ter um tempo de louvor e de adoração. Todos juntos. Então, a equipe, Gilson e... Vamos nos colocar em pé. Somos povo de Deus, pelo Pai escolhidos, pelo Pai santificados, pelo Pai predestinados, adotados pelo Pai para o louvor da sua glória. Somos povo de Deus, pelo Espírito
as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero Todo dia, todo instante, sempre hei de te seguir, agradável aos teus olhos, quero ser. As palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te seguir, agradável aos teus olhos, quero ser, ó Senhor. Para quem não veio ontem à noite, nós vamos cantar a mensagem de ontem. Desde o princípio de todas as coisas era o Verbo, Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. Ele mesmo criou o universo pela sua palavra e nos resgatou com imenso poder, tirou-nos da morte pro novo viver. Louvores e glórias a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz, e nos resgatou com imenso poder, tirou-nos da morte
Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz. Obrigado, pode sentar. As crianças, parece-me que já quase não estão entre nós, devem estar lá fora em algum lugar, então eles têm um momento especial lá em cima agora, que a Renata e tem mais alguns assistentes vão ter uma atividade com eles lá. E nós queremos ouvir aquilo que Deus tem para nós aqui. Então, Valdemar, o tempo é seu. Crianças de 4 a 10, né? Que bom estar aqui mais uma vez. Eu acordei hoje de manhã e percebi que eu estava vivo. Que coisa boa demais, né? Então vamos nessa. Mais um dia, graças a Deus, a gente pode comemorar a vida, celebrar a vida e celebrar em ótima companhia, né? Melhor ainda. É muito bom estar aqui, rever pessoas, como eu já falei ontem, né? Tem pessoas aí que a gente já caminha há muito tempo juntos, algumas mais próximas, né, como Lorival e Rejana e os filhos, caminhamos muitos anos juntos. Tune e Rede, estamos vendo aqui hoje também, né, muitos anos de caminhada juntos. E outros aí de muitos carnavais, tá certo? Né? Nós tivemos muitos carnavais juntos, de fato, né? E tem sido muito bom rever e a gente comemorar essa vida. Ainda mais acordar de manhã, ser acordado por 328 ou 329, eu não sei, galos cantando. Eu tentei contar, mas eu estava meio sonolento, então não sei se acertei o número, mas é uma loucura que tem de galo aqui, com aquela chuvinha, gente, deu para virar para o outro lado umas 8 vezes, né? Mais um pouquinho, né? Aí é bom, né? Que bom. Eu tenho alguns livros aí que eu quero anunciar para vocês, tem muita coisa boa ali, como vocês já viram. Nós precisamos investir na família. Eu quero reforçar, né, o material hoje para a família. Por exemplo, tem aqui os mangás, né? Deixa eu ver, nós temos na Vida Nova 6 volumes dessa série dos mangás. Temos aqui, inclusive, o nosso amigo Tune, que pode depois nos ajudar. Eu trouxe um em japonês para você olhar, se você quiser. Quem quiser dar uma olhada, né, e pede para o Tune traduzir daí naquela hora ali, né? Alguém me perguntou ontem e olhou para os mangás, mas isso aqui não é cristão, não, né? Falei, claro que é cristão sim, mangá pode ser cristão. É toda a história da Bíblia. O primeiro volume é toda a criação, depois o segundo volume é a história de Israel, depois a história dos reis, depois a história dos profetas. Aí o quarto volume é de Jesus, a história de Jesus nos evangelhos. O quinto volume é o livro de Atos. E depois, agora, o último que saiu é Majestade, é o nome do último volume, que é de Apocalipse. Em fevereiro, quando eu fui diagnosticado, né, positivo com Covid pela segunda vez, né, eu pude sentar para ler. Meu chefe me disse, olha, eu tive essa Covid e nem adianta você tentar trabalhar. Eu não consegui. Bom, se o chefe dá essa dica, quem sou eu para tentar, né, algo diferente, né? Aí eu sentei em casa, fiquei em casa 4, 5 dias e li bastante. E uma das coisas que eu li foi esse mangá, assim, numa sentada, né? É Bíblia pura com, né, enquadros. Não chame de japonês, que o nosso irmão aqui vai se levantar e se chatear. É mangá, tá bom? É isso. Então tá aqui, dê uma olhada lá e invista, né, nos seus filhos, nas histórias bíblicas. Para a família também, tem esse livro essencial para o casamento, significado do casamento. Né, quem vai casar, quem casou faz pouco, quem casou faz 40 anos, como nós, 42, né, vai aproveitar sempre, sempre é bom. Eu passei com várias pessoas no curso de noivos, esse livro muito útil para isso. Tem uma série de devocionais, ótima época para comprar
um presente de Natal para os seus amigos aí. Então, devocionais do livro de Salmos, tem de Provérbios e tem também para os casais, né? Tem devocionais ali também. E ainda tem a série de livros das mentiras. Mentiras em que as mulheres acreditam, mentiras em que as garotas acreditam, mentiras em que as meninas até 12 anos acreditam, e sempre com um complemento no título, e a verdade que as liberta. Claro, tem até mentiras em que os homens acreditam. Tem lá também. Acredite. Tem homem, até homem acredita em mentira. É verdade, né? Então pegue lá para desenvolver aí para a família. E para quem quiser, eu já mostrei ontem, quem quiser fazer uma viagem rápida para Israel por 20 lugares que não são tão badalados, né? Esse caderno com fotografias e explicações do rabino que foi nosso guia em Israel várias vezes, esteve aqui no Brasil também com fotos, explicações em inglês, espanhol e português, né, que eu tive o privilégio de produzir aqui para ele aqui no Brasil. Tem sobre Israel, quem quer uma visão completa, muito profunda sobre o que pode ser e deve ser a nossa atitude em relação ao povo de Israel em toda a história bíblica e hoje, é o livro Por Amor de Sião, por Franklin Ferreira. Todo o histórico, toda a atitude dos cristãos ao longo dos séculos. Ontem alguém comentou aqui sobre a questão da atitude de Lutero em relação aos judeus na história, que foi bastante complicada, né? Então ele passa por tudo isso e uma riqueza desse livro são as páginas e páginas de indicações de filmes, livros, artigos, principalmente de filmes sobre essa temática, né? Vale a pena você adquirir, então, até para ter uma lista aí de sugestões para se informar melhor sobre Israel. Pronto. Depois passem lá, a gente conversa mais sobre os livros, né? Nosso objetivo aqui é compartilhar algo muito mais, né, do que os livros. E, mais uma vez, eu agradeço o convite que me fizeram. Uma alegria estar com vocês e quero compartilhar, então, da palavra. Hoje quero fazer um convite também. Estamos conversando sobre um curso, aliás, já foi autorizado, um curso na Fidelis. Fernando, que trabalha ali na Fidelis, entrou em contato comigo a pedido da direção. E eu vou lecionar um curso no próximo semestre, o estudo de um livro bíblico, todas as segundas-feiras à noite. A proposta é essa. E a ideia básica é, inclusive, sobre o livro de Hebreus, que nós estamos pegando 2 trechos aqui nesse fim de semana. Né? E aí vamos ter em torno de 2 horas de aula. A primeira parte da aula vai ser a apresentação da passagem bíblica daquela semana. Vão ser 17 passagens bíblicas, né? São 17 semanas em um semestre. E depois a gente vai ter mais a segunda parte da aula para se aprofundar, conversar sobre aquilo, resolver dúvidas. Então vocês são os primeiros convidados, porque eu recebi a confirmação na sexta-feira à noite. Então vocês são os primeiros convidados. Vários cursos, essa igreja, na maioria dos cursos que eu dei na Fidelis, cursos livres, essa igreja sempre teve a maior representatividade. Então isso é um ótimo testemunho da igreja, da busca da verdade, do estudo da palavra mesmo. Então queria incentivar e convidar vocês, então, para estarem com a gente. Vamos avisar isso assim em detalhes ainda. Muito bem, ontem nós falamos que para a gente não voltar atrás, para a gente não desanimar, não só como líder, para ter capacitação para encorajar pessoas, mas na caminhada cristã. O mais importante, para a gente não desanimar, é conhecer a Jesus e praticar essa intimidade com Jesus. E para a gente se encorajar nisso, nós lemos os primeiros 4 versículos do primeiro capítulo de Hebreus. Eu disse ontem que Hebreus eram quem mesmo? Quem são os receptores dessa carta? Na sua maioria? Judeus convertidos, por isso que a carta, mesmo não tendo no título do original a palavra aos hebreus, mas desde o começo ela foi conhecida como a carta aos judeus convertidos, aos hebreus. Que estavam morando onde? Muito provavelmente Roma, na capital do império. E estava se fechando o cerco. O império começa a descobrir que
os cristãos, aquele grupinho que nasceu dentro do judaísmo, não é igual ao judaísmo. O judaísmo era uma religião aceita, lícita. Mas os cristãos, esses aí são teimosos. Esses aí não batem continência para César, para o imperador. Esses não, a gente não pode deixar eles tomarem conta. Portanto, é bom cortando as asinhas. Foram oprimindo, foram privando de posses, foram colocando, prendendo. Só não tinha ainda ninguém morrido por causa da fé, mas isso aconteceu logo depois, que Nero, de fato, assumiu o poder. E esses cristãos judeus convertidos dizem, poxa, mas então era melhor ficar como judeu, no judaísmo, porque a gente adora um Deus, o mesmo Deus, a gente vai continuar lá então. E o autor aos Hebreus diz, não, se você voltar, você está jogando fora o cumprimento da promessa e da culminação do que era o que o Antigo Testamento tinha prometido, anunciado. Você não pode voltar atrás, você está jogando fora. Jesus é o único caminho para a salvação pelo perdão dos nossos pecados. E por isso o autor então apresenta, cantamos de forma tão bonita, obrigado pela música agora, um resumo de um impacto tremendo de quem é esse Jesus. Nós dissemos ontem então, que esse Jesus, por meio de quem Deus falou nos últimos dias de forma definitiva, é aquele a quem ele constituiu herdeiro sobre todas as coisas. Aquele por meio de quem ele criou todo o universo. Já pensou Deus super conectado, Pai, por meio de quem que ele criou? Por meio dele, de Jesus, é o verbo. Os dois super conectados, Deus pensa girafa. Aí por Wi-Fi, girafa aparece na tela do filho, Jesus. E ele pronuncia girafa. E a girafa aparece. Coisa linda. Deus Pai pensa naquela árvore linda, frondosa, enorme, cheia de melancias penduradas. E por transmissão de dados, Jesus capta e fala, pede melancia. Desculpa, não é uma árvore, ainda bem, porque senão eu já teria me acidentado várias vezes. E lá vem o pé de melancia, se espalhando, aquelas melancias gordas surgindo ali do chão. Deus imagina a família, e aí ele imagina Sofia Hadassah. E aí ele passa por Jesus, Jesus pronuncia Sofia Hadassah. E aí nasce a filha do Isquia, da Eliseba, fora as outras também, todas as nossas. Deus criou todas as coisas por meio de Jesus. Jesus é o esplendor ou o reflexo, o resplendor da glória de Deus, assim como o brilho do sol nos alcança. Ele é a expressão exata, não só a expressão, como impressão, é um carimbo. Um carimbo, quando você põe ali, quem nunca brincou de batatinha, fazer da batatinha um carimbo na infância? Desculpa perguntar. Então, quem já brincou na infância de pegar batatinha, pelo menos uma pessoa, 2, 3, mais algumas que tiveram infância de verdade. Os outros vocês precisam ter infância de novo. Pegar a batatinha, recortar algumas coisas, fazer um carimbo, achar uma tintinha azul, você mancha toda a roupa, mas você carimba exatamente aquilo que você recortou na batatinha, no carimbo, no molde, sai o reverso daquilo, sai ali depois. Ele é a expressão exata do ser de Deus. E ele sustenta o quê? Todas as coisas. Criou e mantém em movimento, sustenta todas as coisas. A igreja, sim, é sustentada por ele. Minha vida, acordei ele hoje porque ele me sustenta. Então, veja bem, ele é Senhor soberano. Você não está aí ao Deus dará. Aliás, sim, você está ao Deus dará. É exatamente isso, ele é que dá, ele que a sustenta. Sustenta a minha vida, sustenta a tua vida. Mas ele chega então no 6º ponto, que é o mais importante dessa introdução da carta, que é, ele realizou o quê? A purificação dos nossos pecados. Gente, se vocês voltarem atrás, vocês não vão ter a purificação dos pecados, porque é só em Jesus. Foi ele que fez isso. E agora, por causa disso, ele está sentado onde? À direita da da majestade, sentado porque concluiu a sua obra.
está sentado à direita da majestade nas alturas. E agora nós queremos hoje falar sobre caminhar para alcançar essa estatura, para andar em direção a esse nosso Senhor Jesus. Como é que a gente faz isso? Se eu citar apenas um número de capítulo em Hebreus, a maioria de vocês já sabe como é que a gente faz isso. Vamos falar hoje sobre o capítulo 11. Como é que a gente faz então para alcançar essa estatura de Jesus? Pela fé. Caminhando por fé. Agora, o que é fé? Tem gente que pensa que é a concordância, um assentimento intelectual. Você concorda com alguma coisa? Então isso é fé. Não é isso, não é um salto no escuro, fé. Né? Da mesma forma, não é um salto no escuro. Às vezes tem gente que pensa que fé é aquele conjunto de verdades. A fé reformada, a fé anabatista, a fé católica. Né? O que nós queremos falar hoje é muito mais do que isso. Né? Fé, segundo o Novo Testamento, é viver de conformidade com aquela verdade que a gente está recebendo. Ou seja, eu recebo uma verdade, então eu quero viver de acordo com essa verdade. Isso é que é a fé. E por isso que a gente vai ler Hebreus capítulo 11. Vocês podem me acompanhar ali. Nós vamos ler por partes, não ler o capítulo inteiro, mas vamos ler por partes, para a gente ir comentando então. Né? O que faz a gente chegar até esse capítulo, aí depois a gente vai analisar um pouco melhor o contexto, mas o capítulo 11, então, vai começar dizendo que fé é o quê? Como é que diz na sua Bíblia? Primeiro versículo. Certeza. Para começar, fé é certeza. E tem mais uma coisa que fé é. A segunda frase, a prova. Né? Então, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É interessante, uma outra versão diz que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. A fé, ela traz a visão, traz a nossa visão, a realidade, né, pela qual estamos esperando. E ela nos dá a convicção de coisas que a gente não consegue ver. Isso é fé. Não só isso, olha só. Outra versão diz assim, a fé é a certeza das coisas que se esperam, essa a gente já teve na outra, e a convicção de fatos que não se veem. Então nós estamos falando não sobre uma fé salto no escuro, uma fé eu espero que sim, uma fé na fé, eu creio, vai dar certo, e fico esperando. Né? Isso é fé na fé. Nós estamos falando de uma convicção, né, de fatos que de fato a gente já consegue observar. Então, no Novo Testamento, essa declaração de Hebreus 11:1 é a única definição que nós temos de fé no Novo Testamento. Não tem outro lugar que diga a fé é, por exemplo, certeza ou a prova. Né? Então, a única definição que nós temos aí. E nesse caso, a fé é como uma atitude da mente em relação ao futuro e ao invisível. E essa atitude é determinante para o nosso presente. Então, isso é que é fé, segundo o Novo Testamento, desse tipo de fé que nós estamos falando aqui hoje. Vejam que tem toda a questão de fé que envolve a questão da salvação. Eu aceito a Jesus como aquele que morreu pelos meus pecados, sou salvo por causa disso, por confiar nele. Mas agora nós estamos falando de uma confiança que vai além de se confiar a ele, se entregar a ele. Né? Fé, nesse sentido, é muito prático. Né? É como se a gente tivesse uma chave perceptiva, né, que destrava uma realidade que a gente não conhecia. De repente, pela fé, isso é instilado em nós e temos essa chave perceptiva. Né? E aí, eu achei muito bonita a frase que alguém no seu comentário colocou, dizendo o seguinte, preste atenção. Crer é colocar-se dentro da atuação de Deus. Crer é fazer parte, dizer, eu faço parte. Eu vou me colocar dentro da atuação de Deus. E por isso mesmo, o importante é que nós entremos, né? Se nós queremos saber o que é fé, é preciso muito mais do que só esse assentimento. Muito mais do que crer no conjunto de verdades. É a gente se lançar, a gente fazer parte do plano de Deus. Né? É preciso
caminhar e, inclusive, observar a vida daqueles que caminharam por fé. E é isso que nós queremos fazer na nossa caminhada agora, né, pelo livro e pelo capítulo 11 de Hebreus. E para isso eu coloquei, inclusive, o tema para nós hoje, que é interessante, acho que vocês vão fazer a conexão. O tema é Fé na Estrada. Deu para captar aí? Né? Eu lembro da igreja ter um projeto missionário muito importante, impactou muita gente em muitos lugares, que era chamado Pé na Estrada. O que é fé? Fé só é fé se estiver na estrada. Senão não é fé. Senão é espera. Senão é fé na fé. Fé só é fé de verdade se é fé na estrada. Crer não é pensar, não é esperar, não é torcer. Crer é caminhar. E esses nossos queridos irmãos lá de Roma, naquela época, estão passando por uma dificuldade muito grande e eles precisam ser incentivados. E é impressionante como nós temos palavras de incentivo no capítulo 10. Vejam comigo, antes da gente entrar no capítulo 11. Vejam, por exemplo, no capítulo 10, 23. O que diz ali? Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Gente, tem que se apegar mesmo, não larga, não abandona, não pega um desvio. Depois, versículo 24, e consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Pensa no outro, acorda de manhã, lembra de 3, 5 pessoas. Uma boa maneira de fazer isso é olhar no Facebook quem faz aniversário hoje. Né? E aí você manda a mensagem. Tudo bem, 3 ou 4 de nós ainda usam o Facebook. Quem somos? Quem somos? Opa, alguns ainda usam, né? Gente, uma dica e tanto, né? Dá para abençoar um monte de gente, né? Você desejando um bom dia, encorajando. Está aqui, se diz, estou pondo em prática Hebreus 10, 24. Né? É isso mesmo. Considerar os outros, levar em consideração. Versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja. E achamos um jeito até na pandemia para a gente se reunir, graças à tecnologia. Tivemos um contato ali, obviamente que não era o ideal, mas fizemos isso. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais que vocês veem que se aproxima o dia. Dia maiúsculo, por quê? Não é 4 horas da manhã está chegando o dia. É o dia da volta de Cristo. Mas você diz assim, tem 2 opções para pensar sobre isso. Uma é, olha, faz 2000 anos que foi dito isso, não aconteceu ainda, então, sei lá, vai demorar muito ainda. Segunda opção, faz 2000 anos que isso foi dito, então está 2000 anos mais perto, pode ser que seja logo. Eu prefiro essa. Mais alguém? Também, tá, que bom, né? Então, consideremos uns aos outros. Precisa se estimular, se encorajar. E não é no sentido de cobrança. Se o irmão está caindo, você está se desviando, convida, com amor e com carinho. E se ele caiu, vai lá e chore com ele. Não fica dando de dedo, cobrando. Chore com ele para ele não desanimar, para ele se levantar de novo. Depois, adiante, versículo 32. Lembrem-se dos primeiros dias. Gente, vocês foram humilhados, iluminados quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Tem muita gente que sofreu muito na caminhada naquela época também. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Então, apesar da tribulação, gente, aproxime-se, agarre firmemente. E por isso, versículo 35, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente abençoada. Vocês precisam o quê? Versículo 36. Ter o quê? Perseverar. Eu pensei que eu ouvi aqui, talvez alguém falou ter paciência, que faz parte também. Né? Então, vocês precisam perseverar. Esse é o nosso objetivo. Por que versículo 39? Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Ao contrário, temos fé e somos salvos. Passamos isso em algum carnaval ali, com o pessoal, e a turma lembra até hoje.
né? Nós não somos gente que volta atrás e se perde, ao contrário, temos fé e somos salvos. É um incentivo. Lá no capítulo 6, versículo 12, o autor já tinha dito o que a gente faz para se manter firme, para ajudar a gente a se manter firme. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Então, eu quero apresentar para vocês, com muita alegria, com muita gratidão no coração, uma lista de gente que fez isso, que perseverou com muita paciência. E olha que os tempos eram outros, eram mais complicados do que os tempos que nós vivemos hoje. Tem muitos chamados heróis, exemplos da fé, que nós temos agora nesse capítulo 11. É claro que não vai dar para entrar em detalhes agora, de cada um deles, porque ia levar muito tempo. Apesar de que eu perguntei para o Ernst, e daí quanto tempo a gente tem para a mensagem hoje? Depois da nossa conversa ontem à noite eu fiquei um pouco em dúvida. Se eu teria 13 minutos, ou 38, ou 50, Eu perguntei, o Ernst falou, não, é que o tempo está meio chuvoso, aí então não tem que fazer fora mesmo. Ufa, que bom, Aí saiu o sol, agorinha, faz pouco ali, falei, opa, vou mudar os planos, Aí Deus ouviu a minha oração, está chovendo de novo, Então, mas eu não vou entrar em detalhes, não, de todos esses exemplos de fé que nós temos aqui. Nós vamos conversar sobre eles e destacar alguns especialmente para a gente aprender deles. O que é que a gente quer imitar? Se é para imitar, o que é que a gente quer imitar? Tem muitos exemplos aqui. Você, com certeza, cruzou com muita gente na sua caminhada, que serviu de exemplo para você imitar também. Versículo 2 diz, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. É pela fé que receberam esse bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Tanto faz qual a teoria que você defende, Deus criou algo do nada, visível do invisível. Pela fé, agora vamos começar. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Ele entendeu do seu relacionamento com Deus como deveria oferecer o sacrifício. Não era o objeto em si que era a questão, como muitos dizem. É a atitude dele. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Agora vamos para o próximo. Enoque. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho do quê? Tinha agradado a Deus. A vida que agrada a Deus é resultado da fé, do relacionamento pessoal dele com Deus. Isso agradou a Deus. Depois no versículo 6, sem fé, gente, é impossível agradar a Deus. Não tem como. A fé vai resultar em obras que agradam a Deus? A fé que é o caminhar vai agradar a Deus? Com certeza. Mas precisa nascer dessa confiança, da entrega, de se colocar no movimento de Deus, na atuação de Deus. Eu quero participar disso, eu me coloco nisso. Depois, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Jesus disse, ponha em prática, no João capítulo 7, ponha em prática aquilo que eu ensinei para vocês verem se eu sou de Deus ou não sou de Deus. Faça, aproxime-se, haja com fé que Deus existe e você vai ter essa confirmação. Agora, próximo exemplo. Pela fé, Noé, grande Noé, quando foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por quê? Santo temor. Pela fé, o começo da frase, e o que está junto com essa fé, é pelo santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Imagina o que é que Noé precisou enxergar, ter a visão primeiro, para começar a andar, para caminhar. Teve que ter uma visão muito clara daquilo que vinha pela frente. Seriam anos de labuta, de entrega, de zombaria, de chacota. E ele entendeu, enxergou, por quê? Porque tinha santo temor. Ele construiu uma arca para salvar a sua
família. E por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A sua fé resultou na sua salvação e também no fato de que os outros que não acreditaram, que se desviaram de Deus, foram condenados. Aí temos o próximo grande exemplo, Abraão. O que aconteceu com Abraão? Quando foi chamado, obedeceu. Portanto, fé é obedecer. E fez o quê? Dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Caminhou. Crer é caminhar. É fé a caminho. Fé na estrada. Embora ele não soubesse para onde ele estava indo. Bom, alguma direção ele deve ter recebido. Vamos passar para onde? Por aqui. Naquele caderno que eu apresentei para vocês aqui na capa, esse livro, com fotos e explicações, tem na capa a foto que é chamado Porta de Abraão. Você tem, quando você está em frente naquele sítio arqueológico, você está fazendo um encontro de 4.000 anos, com 4.000 anos atrás. Abraão passou por ali, 2.000 anos antes de Cristo, passou por Dan. E é nessa região de Dan que descobriram essa porta de tijolos de barro que foi descoberta na arqueologia, escavou ali, trouxe aquilo à tona, um encontro seu com 4.000 anos atrás. E é muito possível que Abraão tenha passado por essa porta da entrada da cidade. Abraão enxergou uma direção básica, não sabia do resultado final. Tanto é que teve vários caminhos que ele percorreu para depois voltar, mas ele obedeceu e ele se dirigiu, ele caminhou. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Que sentimento interessante, né? Você também se considera e se acha, tem às vezes a sensação que a gente está em terra estranha? Não tem aquele desejo de ir para casa alguma hora? Estamos falando hoje no café da manhã sobre desejo de pessoas de, puxa, não é o meu lugar aqui, eu quero ir embora. Porque no fundo, nós todos temos o desejo de ir para casa de verdade. E Abraão tinha essa sensação, ele estava numa terra estranha, ainda a caminho. Tanto é que para isso ele precisou viver em tendas, como o filho, o neto, Isaac e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Por quê? Por que Abraão continuou caminhando, obedecendo e colocando a fé a caminho? O versículo seguinte explica. Por quê? Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador. Na tua caminhada, você está enxergando essa cidade? Está sabendo que a cidade para a qual nós vamos foi construída, arquitetada pelo próprio Deus? Abraão sabia. Gênesis não nos conta isso. Hebreus, por inspiração de Deus, nos conta o que tinha já no coração de Abraão naquela época. Que coisa impressionante. Peregrinando em tendas, e ele sabe para onde está indo. Mesmo não comprando terra nenhuma na terra que seria dele. Ele não tinha posse de nada, a não ser do túmulo que ele comprou para enterrar sua esposa. Bom, pelo menos ele tinha onde cair morto. Depois, algum lugar ele tinha. Tem gente que nem onde cair morto não tem lugar para isso. Abraão peregrinou e caminhou mesmo assim, porque ele enxergava. Ele tinha uma coisa em vista muito clara. Guarde isso na memória para a nossa conclusão hoje. Pela fé, Abraão, ainda no versículo 11, também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Deus prometeu, estou com 90 e tantos aqui, mas vai chegar. Alguma hora vai chegar. Se ele prometeu, assim daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia. Abraão enxergou a família que ele teria, os descendentes que ele teria. Pulando por um momento para o versículo 17, depois a gente volta para o 13. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Gente, por que ele fez isso? Como é que ele foi capaz de fazer algo assim? Gênesis não nos conta. Hebreus nos conta. Por quê? Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de
sacrificar o seu próprio filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E ele obedeceu. Não vai dar tempo hoje, nem com muita chuva, de entrar na questão ética dessa decisão, né, de Abraão, tá? Mas ele obedeceu. E figuradamente, sabendo que Deus pode ressuscitar os mortos, ele recebeu Isaque de volta dentre os mortos. E aí a gente volta para um resuminho que é colocado um pouco antes, no versículo 13. Todos estes, quais eram estes? Vamos lembrar? Quem eram? Abraão, Noé, Enoque, Abel, todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Eles viram-no de longe, Abraão viu a cidade de longe. Algumas coisas eles viram, Noé viu, enxergou a arca e ela se concretizou. Abel sabia como era para oferecer o sacrifício, ele fez, ele enxergou, ele fez, teve que pagar com a vida, né, depois, pela encrenca que tiveram. Eles viram de longe e o saudaram. Saudaram não é um tchauzinho, né, que se dá para alguém. Saudar aqui significa eu estou caminhando em direção a isso, é isso que eu quero, eu vou para lá, eu estou junto. Reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. A gente começa a se agarrar às coisas, às vezes se esquece que é peregrino, que é estrangeiro. Os que assim falam, mostram, versículo 14 adiante, que estão buscando uma pátria. Eu vejo pelo mundo em que nós vivemos hoje, não só situações atuais no Brasil, pelo mundo inteiro, gente, essa não é a nossa pátria, nossa pátria é outra. A gente precisa ficar olhando fixamente para isso. Se eles estivessem pensando naquela pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, eles esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. E para quem vive como cidadão aqui, responsável, cristão, vivendo os valores, quem vive dessa forma, mas com o coração, os olhos voltados para a pátria melhor, a pátria celestial, sabendo inclusive quando nesta pátria precisa obedecer mais, né, em que situações precisa obedecer mais a Deus do que aos homens, para quem vive assim, versículo 16, o fim, a segunda parte. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. E lhes preparou uma cidade. Se eu puder, no fim da vida, ouvir essa declaração. Deus não se envergonha. Não se envergonhou de ser chamado meu Deus. Vai ser o máximo. Estes olharam para aquela pátria, tiveram uma visão clara disso. Aí continuamos e vemos aí a história de Isaque, de Jacó, de José, Moisés, agora versículo 23. Pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais. Gente, a fé era de Moisés já? Haja fé precoce. Não, era dos pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Está aí um exemplo, né, de que tem hora que tem que obedecer a Deus e desobedecer aos decretos do rei, e foi o que eles fizeram, os pais, por temor a Deus, por fé. E pela fé, agora sim, entra em ação a fé de Moisés. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo o quê? Ele tinha todas as vantagens da corte egípcia, e ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, gente, que coisa impressionante. Uma das primeiras conversas que eu quero ter no céu é com Moisés. Moisés, senta aqui não, aí fica chato. Posso sentar do seu lado? Né? Pô, senta aqui também, aí é pedir demais, né? Mas posso sentar do seu lado? Me explica esse negócio. Como é que você, 1.300 anos antes de Cristo, já sabia que era por amor de Cristo que você fez isso? Me explica essa visão, né? Essa intimidade que a gente está falando aqui, que a gente quer ter. Me explica essa intimidade. Ele, por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Porque o quê? Contemplava sua recompensa. Contemplava, ele enxergava, a gente tem que enxergar longe, enxergar o que vem lá na frente, não só as tribulações,
do momento. Ele contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei. E diz adiante que ele perseverou. E agora mais uma vez, por quê? Porque via aquele que é invisível. Tem como. E não é só Moisés que consegue. Deus colocou isso à nossa disposição. Tem como nós enxergarmos, vermos o invisível e andarmos nessa direção. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo também atravessou o Mar Vermelho. A gente tinha que ter muita fé ali, né, para caminhar e olhar aquelas paredes de água, não vai desabar não. Né? Continuamos firmes aí na caminhada. Né? Pela fé atravessou em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó. Fé de quem? Não dos muros, claro. Né? Foi a fé do povo, depois de serem rodeados durante 7 dias. Gente, que aparição impressionante nessa lista da próxima exempla de fé. Quem é? Raabe. O que essa mulher enxergou? Por ter acolhido os espiões, pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Essa mulher enxergou muita coisa. Essa mulher desprezada, usada, desconsiderada pelo seu povo, recebe os espiões e abre-se a cortina da história conduzida por Deus. Infelizmente, tem cristão de décadas, descendente, neto, bisneto de cristão de longa tradição, que começa a ficar com a visão anuviada, embaralhada, e começa a se atrapalhar os outros à sua volta. Aí você pega uma mulher dessas e abre a sua mente para a realidade espiritual e percebe as coisas. Age. Gente, que ação corajosa dessa mulher. E ela foi salva. Gente, dá para falar horas. O próprio autor aqui diz, que mais direi? Não tenho tempo. Né? Se eu fosse falar aqui de Gideão, Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas e tal, né? Ia faltar horas para a gente chegar na janta, né? Sem falar do almoço. Né? Os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Paradinha aqui. Quem fechou a boca de leão? Oi? Não, Deus fechou a boca de leão. Boa, boa. É isso aí. Nota 10 na prova, né, Márcia? Essa aí foi aprovada. Deus fechou a boca do leão. Mas pela fé, quem conseguiu ser canal de Deus aí? Daniel. Quem mais? Opa. Sansão. Quem mais? Davi, olha aí, temos aí alguns na história, né, que foram exemplos disso. Apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força. O próprio Davi contra Sansão, quase, né? Colocar Davi na briga com Sansão vai ficar bom, né? Davi e o Golias, né, tirou força da fraqueza. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Na própria história ali, né, de Davi contra o Golias, o exército estrangeiro muito mais forte saiu debandado ali, né? Gente, houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. Gente, é vitória segura, garantida, só alegria para quem caminha, põe a fé em prática. É isso, amém? Kenneth Hagin, autor, eu nem sei bem como classificá-lo, pentecostal ou neopentecostal, mas alguém que, na minha opinião, em algumas coisas se desviou do assunto, diz, a certa altura de um dos seus livros: pelos últimos 38 anos, eu não tenho conhecido vales, tenho caminhado só pelos cumes das montanhas. Poxa, é complicado, não é bem a minha história dos últimos 38 anos. Né? As lutas são constantes. Gente, o que acontece aqui? A lista que vem a seguir é assustadora. Uns, gente, não conquistaram reinos, não puseram em fuga exércitos inimigos, não fecharam a boca de leões. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior, pagaram o preço.
Outros enfrentaram zombaria e açoites. Muitas histórias disso no Novo Testamento. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Apedrejados, profeta Zacarias, muito provavelmente. Cerrados ao meio. Tem uma tradição que diz que o profeta Isaías foi cerrado ao meio por causa do seu posicionamento. Postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, e a conclusão é: o mundo não era digno deles. Gente, esse pessoal não merecia o mundo em que viveram e pelo qual foram mortos, maltratados, perseguidos. A fé precisa se tornar prática, precisa caminhar, precisa avançar, mesmo quando vem a adversidade. Mesmo quando vem as lutas, a perseguição, a opressão, como acontece nesses casos que nós vimos. Nós queremos, na nossa caminhada de fé, exercitar isso. O que diz aqui, por esses exemplos. Seguir o exemplo deles. Colocar a fé para caminhar. Portanto, crer é caminhar, crer é entregar, é uma entrega sincera, não de formalidades, de bater ponto. Crer é, como nós vimos nas histórias, agradar a Deus, andar com Deus com santo temor, é construir, é caminhar, é uma visão clara da cidade que está à nossa frente, é olhar aquilo com desejo, ansiar, saudar aquilo, mesmo de longe, mas é lá que eu quero chegar. É reconhecer que aqui nós somos peregrinos estrangeiros. É buscar aquela pátria melhor, aquela pátria celestial. Seja em grandes conquistas, seja com grandes sofrimentos. O que nós queremos é caminhar. A fé que traz a proximidade com Deus recebe o socorro, o auxílio, a proteção, tanto para as vitórias, quanto na hora das dificuldades, das tribulações, o consolo e o conforto, mesmo que isso implique muita renúncia, muita dificuldade. E o maior exemplo que nós temos para seguir não está no fim do capítulo 11. O capítulo 11 diz que esses todos aí receberam um bom testemunho por meio da fé, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados, ou seja, por meio de Jesus. Ainda faltava alguma coisa para eles. E eles foram aperfeiçoados conosco por meio de Jesus. Temos aí uma lista enorme de exemplos que nós queremos imitar. Mas o exemplo maior está nos primeiros 3 versículos do capítulo 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Quem sabe a que essa expressão remete? Essa expressão que ele diz, estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Quem já viu algo sobre isso e sabe do que se trata aqui? Qual é a imagem que ele conecta aqui? Oi? Esses heróis da fé. Eles estão andando. Onde? Onde eles estão? À nossa volta? Na arquibancada. Nós não estamos sendo assistidos e encorajados por torcedores fanáticos malucos, né, que têm ali as suas posições, depois dali saem para uma bebedeira geral e tal, né, saem inclusive brigando com outros. Nós estamos cercados por grandes exemplos. É só imaginar, não pensar nas consequências e em aspectos práticos da vida de alguns heróis do esporte, mas pense você estar rodeado no estádio pronto para jogar um jogo importante e você sabe que na arquibancada tem torcendo para você Pelé e Maradona e sentados harmoniosamente um do lado do outro, eles são teus torcedores, né? Gente, observar esses dois, eu sempre digo, se você alguma vez já viu o aquecimento do Maradona no jogo da Napoli, acho que era semifinal da Eurocopa. O aquecimento, 2 minutos de aquecimento, e filmaram o Maradona naquele aquecimento. Não precisa jogar mais nada, pode parar ali. Gente, aquilo é uma prova incrível
de criatividade de Deus. Deus existe. Só de olhar para a vida do Maradona. Não com o que ele fez com a sua vida. Estou falando isso, mas tudo que ele botou de criatividade e capacidade e habilidade num ser humano. Agora você imagina ele, e o maior do que ele, claro, né, o Pelé, né, ali, sentados na arquibancada e torcendo por você. Que encorajamento. Lá está Noé, é mais velhinho ainda, do que já estava naquela época. Né? Mas está lá firme e forte torcendo por você, para você não desanimar, para você não voltar atrás. Lá está Moisés, gente grande, conquistador, líder. E teve suas encrencas ali, suas reações e resistências a Deus. Está lá ele torcendo por você. E outros muitos. E lá está o seu Willy Gertz. Quem conheceu o seu Willy Gertz? Foi o primeiro caseiro aqui do Betel. Que homem, que casal, que testemunho fantástico. Torcendo, orando. Quando me viu a Simone, eu vim da primeira vez aqui no Betel, o dia 9 de setembro, né, de 80, quando nós começamos a namorar, ele olhou para mim, ele me conhecia bem, ele não conhecia a Simone. E como ele viu que a Simone era de origem um pouco diferente do que a menonita tradicional, olha só, com todo carinho ele perguntou, me cumprimentou, e não tinha evento nenhum, era só nós dois no pátio. Ele me cumprimentou, olhou para ela e falou para mim assim, ela ama Jesus? Que coisa linda. Esses heróis estão torcendo por você e por mim. E por isso, olha só, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Tem peso que não precisa carregar, não é necessariamente pecado, mas está tirando você do alvo, das prioridades. Agora, se for pecado, ele diz também, de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Vai lá, confessa, põe em ordem logo, tira essa mágoa, tira essa amargura, tira esse peso da culpa, confessa para alguém. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Acho que eu vou mudar o título da mensagem. Crer, eu disse, é caminhar. Não, crer é correr, é correr. Corramos a corrida com perseverança, essa corrida que nos é proposta. Como é que faz isso? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E eu quero que isso seja incentivo, mais uma vez, ter refletido sobre esse texto e compartilhado com vocês, para mim e para vocês. Vamos correr. Imagina, nas dificuldades que você está passando, conecte-se, tenha mais intimidade com Deus, busque mais a Deus, na leitura, na comunhão, na oração, e peça para Ele te mostrar a solução do que você está passando. Peça ajuda de alguém, para você enxergar. E daí, a segunda coisa é, vou orar e vou esperar acontecer. Não! Obrigado pelo sorriso. Ela sorriu ali, olha, entendeu o que eu falei. Não, não espera. Caminha, começa a colocar em prática, vá em direção àquilo que você enxerga. Leandro Carnal deu uma entrevista por Roda Viva, faz uns 3 anos. Muito conhecido, quem já ouviu falar de Leandro Carnal, filósofo, historiador, uma mente brilhante, comunicação fantástica, admiro demais. Ele foi perguntado nesse Roda Viva pela Maria Fernanda, uma atriz, Carnal, a essa altura da sua vida, você teve uma formação religiosa de jesuíta, a essa altura da sua vida, você ainda tem alguma percepção, algum apreço pela espiritualidade, pela realidade espiritual e tal? E ele, então, não vou dar os detalhes da resposta deles, ele disse, sim, eu tive essa formação, sou muito grato pela formação religiosa que eu tive, mas a essa altura da vida, eu não acredito mais em realidade espiritual, que exista, mais ou menos nesses termos. Você pode procurar, fácil achar no YouTube. Eu não acredito mais na existência de um ente superior espiritual. Eu sei que quando eu morrer, tudo vai ter se encerrado ali. Quando eu fui na despedida, no velório e no sepultamento do meu pai, eu dei saímos de lá muito agradecidos pela vida dele, vai ficar uma ótima memória dele, mas a vida dele terminou ali, não tem mais nada depois disso. Agora, há poucas semanas, fez 2 anos que eu estive
do lado do corpo do meu pai. E eu lembrei do carnal. E eu tinha certeza absoluta de que não tinha acabado tudo ali. Pouco tempo antes da morte do pai, eu estava fazendo massagem nos pés dele, colocando hidratante, pele muito ressecada, partindo em feridas, porque o coração não estava mais vencendo, ele já tinha a válvula trocada fazia 16 anos. E ele, no meio daquela massagem, começa a cantar uma música em alemão, sabendo estrofes e mais estrofes de cor, do encontro, que a música fala do encontro que queria ter com Jesus. E ele cantando, eu falei, pai, depois que terminou, eu perguntei, pai, e por que você lembrou e cantou essa música? Ele falou, porque quando chegar lá, eu quero agradecer a Jesus tanto, mas tanto por tudo que ele fez por mim. É impressionante como o pai mantinha um pé aqui, pelo menos meio pé aqui, mas bem firmado, porque ele orava, as listas de oração deles, dos pais, eram longas. Orava, perguntava por nomes das pessoas, dos netos, bisnetos. E ao mesmo tempo enxergava muito bem. Isso fazia muitos anos que ele enxergava para onde ele estava indo, para a sua pátria celestial. E na última noite, nós nos cumprimentamos, ele estava em casa, estava passando mal. Decidimos, o Harry e eu, nós dois moramos em Curitiba, o Werner mora em Blumenau, decidimos, você fica hoje e eu fico amanhã, tá bom? Na casa deles, dormindo lá. E eu, quando cheguei, cumprimentei o pai como a gente sempre se cumprimentava. Olá, meu pai querido. Ele, olá, meu filho querido. E tive, assim, aquele último contato próximo, íntimo com ele, mesmo na angústia que ele estava passando. Aquela certeza, ele sabe para onde está indo. Ele caminhou na sua vida olhando para aquilo. E é o incentivo que eu quero deixar para nós. Vamos fazer conforme esses exemplos e outros que você deve ter lembrado da sua caminhada. Caminhe, mantenha isso visivelmente à sua frente, claramente, e não desista, não desanime. Que coisa boa vai ser a gente ter no dia, um dos dias da eternidade, para a gente fazer um remember aqui, né? Daquele dia no Betel, 27 de novembro, aquele dia no Betel, a gente fazer um flashback aqui, nós todos comemorando aquele dia que estivemos juntos e estamos comemorando lá também. Amém? Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama e o Senhor nos deu exemplos de vida para a gente poder seguir. O Senhor nos deu a Tua palavra que conta de tantos exemplos. Depois o Senhor nos deu na nossa caminhada muitos exemplos também. Muito obrigado por isso. Obrigado, Pai, porque nós podemos buscar do Senhor a clareza para aquilo que é a Tua vontade, o Teu plano para cada um de nós. O Senhor conhece agora, Senhor, as angústias pelas quais muitos aqui estão passando com certeza. Aflições, coisas que precisam ser resolvidas, coisas que talvez já façam parte da lista de orações há muitos anos. Eu oro, Senhor, mantenha a fé acesa, tensa, forte no coração de todos nós aqui. Ajude-nos a, dentro das nossas aflições, a enxergarmos o que o Senhor tem para nós. E olharmos para isso, tendo lá na frente aquela pátria melhor, aquela pátria celestial, aquela cidade que tem alicerces, construída pelo nosso arquiteto edificador, que a gente tem isso em mente. Mas enxergue também, Pai, as coisas que nós precisamos enxergar a caminho de lá. E dê-nos a coragem, Senhor, de darmos passos bem concretos nessa caminhada de fé. Que a nossa fé, de fato, seja fé a caminho, fé na estrada, no dia a dia. Obrigado, Pai, por este corpo, por esta igreja. O Senhor continue abençoando, dando Tua graça, multiplicando a Tua graça na vida da liderança, na vida da igreja. Pai, dê-nos a compreensão de para onde nós estamos caminhando como igreja, para que a gente de fato se importe e se concentre naquilo que é mais importante, a salvação e o treinamento, o crescimento de pessoas. Muito obrigado por esse tempo juntos, continue nos abençoando, protegendo adiante, em nome de Jesus. Amém.